Boa noite, alunos de Direito Administrativo 1. Conforme prometido, estou aqui para fazer o vídeo correspondente à aula de 23 de abril de 2021. Vamos estudar, continuando os poderes da administração pública, certo? Vimos poder normativo, poder hierárquico, o poder disciplinar, né? Todos eles muito importantes, e aí a gente vai finalizar com o poder de polícia, que é bem simples, e dentro dessa questão do poder de polícia nós vamos aproveitar e vermos também a questão das polícias no direito administrativo, ok? Bem, definindo doutrinariamente o poder de polícia é aquele poder que a administração pública tem, de certa forma, vai advir da questão da supremacia do interesse público, da supremacia da própria administração pública sobre algumas questões individuais particulares. Então, doutrinariamente falando, o poder de polícia é aquele poder que pode, ele consegue, ele tem essa prerrogativa de poder limitar liberdades individuais, certo? É só vocês pensarem, por exemplo, em polícia, né, que tem um poder de vigilância, que tem um poder de ostensividade, de certa forma, relacionado a abusos que os particulares podem cometer mediante a lei, tá? Mas em forma mais, vamos assim dizer, doutrinária mesmo, dogmática, seria aquele poder que limita e disciplina, né, direitos e interesses desses particulares, ou até mesmo, como eu disse, a liberdade individual. Regula prática de atos, certo? Abstenção de alguns fatos, em razão exatamente dessa supremacia do interesse público. Então, ele pode ser aplicado aos particulares. Bem, então, se tem alguém praticando um ato ilícito ali, né, o poder de polícia faz com que o agente da administração pública responsável possa limitar, possa tolher aquela ação ilícita, certo? Então, igual eu estava falando, só você pensar na questão das polícias que você vai imaginar bem o que é o poder de polícia frente à administração pública. Vamos pensar no seguinte, além dessa prerrogativa tão forte que o poder de polícia exerce, né, a gente já falou dos conceitos, vamos falar dos seus atributos. O que é atributos? Atributo é o que é dado a ele fazer. Os atributos do poder de polícia, tá? Vamos pensar na discricionariedade, que vai estar totalmente relacionada àquele negócio de na escolha que tem o agente da administração pública da melhor forma e hora de agir. Isso e não se, com exceção das limitações legais que todo agente da administração pública tem, certo? Ele pode observar a conveniência de poder agir, se é aquele momento devido, conveniência e até mesmo a forma, desde que não ultrapasse os limites legais. Então, isso é um atributo chamado discricionariedade. A gente viu esse poder discricionário também, que é extremamente importante em certos aspectos da administração pública, certo? É a questão da conveniência, da escolha, a opção, né, de como agir desde que não ultrapasse os limites, né, da legalidade, certo? Além do atributo da discricionariedade, nós temos o atributo da autoexecutoriedade. Muita atenção a ele, porque ele significa o seguinte, é a possibilidade efetiva que a administração pública tem de proceder ao exercício imediato, ou seja, autoexecutoriedade significa que não precisa o agente público, sendo ele
um correspondente do poder de polícia de pedir qualquer autorização ao poder judiciário para agir. Ele pode simplesmente agir de antemão. Ele pode simplesmente, por isso que chama autoexecutoriedade. Eu não preciso pedir a permissão de um outro poder para que eu possa agir. Eu já tenho, né, a legalidade vinda do poder legislativo e eu não preciso pedir autorização ao poder judiciário para agir, certo? Dentro dos limites dessa legalidade e da discricionariedade que vê qual é o melhor momento, a melhor ocasião e a melhor forma, tá? Pode simplesmente chegar e agir desde que esteja dentro da lei, tá? Então, eu quero que vocês vislumbrem principalmente que a autoexecutoriedade é a questão que não é necessário pedir autorização do poder judiciário ou de qualquer outro poder, né? Para que possa agir naquele momento que é necessário. O outro atributo que a gente pode chamar de poder, né, em si, o outro atributo, o que é a prerrogativa dele, ele pode fazer, é utilizar a coercibilidade. O que é coercibilidade? É o fato de, inclusive conforme for a ocasião, e repito mais uma vez, se estiver dentro da legalidade, não haver não só essa necessidade de pedir autorização do Poder Judiciário, como também utilizar a força, se preciso for, tá? Para poder fazer valer a prerrogativa de defender um interesse público dentro daquilo que se apresenta naquela ocasião. E por fim, nós temos a atividade negativa, que muitos doutrinadores nem consideram, porque vai estar bem relacionada à questão da legalidade em si, que nos condiz com a seguinte ideia: existem situações em que você não deve agir. Por quê? Porque vai estar dentro do limite de direitos daquele cidadão ou daquele grupo de cidadãos, tá? E aquele grupo ou aquelas pessoas não estão fazendo nada que esteja fora da legalidade e que você precise reprimir. Então, isso também é outro atributo, né? Muitos falam que é o dever, a obrigação de não fazer se a situação ali vislumbrada não atingir a legalidade, ou seja, não for uma situação de ilegalidade em si. O mais interessante, gente, são as limitações do poder de polícia, porque esse poder de polícia ele não pode ser aplicado pura e simplesmente. Além da limitação, que eu já falei inúmeras vezes, da legalidade, existe a limitação da necessidade, que é o quê? O poder de polícia ele deve ser somente exercido caso haja necessidade real de se utilizar a coercibilidade, a autoexecutoriedade, né, esse poder do uso da força, caso seja necessário. Mas não havendo necessidade de se fazer isso, obviamente isso é uma limitação óbvia ao poder de polícia. Da mesma forma, nós temos a proporcionalidade. O poder de polícia ele deve ser utilizado de forma proporcional, ou seja, não é para haver nenhum abuso nesse poder de polícia. Claro que a gente sabe que na vida real a coisa às vezes não acontece assim, né? Mas se alguém estiver fazendo um ato ilícito X, né, a coercibilidade utilizada para reprimir esse ato, né, e limitar essa liberdade individual deve ser correspondente, nunca deve ser a mais, dentro, né, do que está acontecendo, da circunstância concreta. Da mesma forma, nós temos a limitação da eficácia, ou seja, aquela medida tomada por aquele agente público que está exercendo, né, o poder de polícia, ela deve ser eficaz, ela deve ser algo, né, deve ser uma ação que de fato resolva aquela situação dentro da maior constante que nós temos no direito administrativo, que é a supremacia do interesse público, né? Ou seja, aquele ato que deve ser exercido pelo agente
que tem a condição do poder de polícia deve ser de fato um ato que seja eficiente para resolver aquela situação. Bem, gente, vamos passar agora para a questão das polícias no direito administrativo, tá? É bem interessante, mas eu acho que até algumas pessoas já têm algum domínio sobre isso, considerando as questões de direito constitucional. Primeira coisa que vocês têm que saber é: polícias, todas elas, de qualquer natureza que for, não têm natureza judicial, mas sim todas as polícias são órgãos da administração pública, ou seja, se submetem ao poder executivo. Podem até servir ao poder judiciário, conforme for a situação. Entretanto, tá? Todas as polícias são órgãos da administração pública e submetidos ao poder executivo correspondente. Só para vocês terem exemplos, tá? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ela é submetida ao Poder Executivo Federal. A Polícia Civil, né, dos estados, ela é submetida ao Poder Executivo Estadual, né, correspondente a cada unidade da federação. Da mesma forma, as polícias militares, que também estão submetidas ao Poder Executivo Estadual das unidades federativas, tá? Agora, a gente tem algumas outras forças que também são submetidas ao Poder Executivo. Por exemplo, as guardas municipais e algumas guardas de trânsito, que ainda têm esse poder de polícia em alguns lugares. Não é o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, mas né, que essa questão de trânsito foi toda passada para a guarda municipal, tendo em vista que a antiga BH Trans não é mais um órgão da administração pública direta, virou uma sociedade de economia mista. Ainda bem que não sai multando todo mundo. Mas, por exemplo, voltando aqui, as guardas municipais, elas são o quê? Também órgãos da administração pública direta, tá? Submetidas ao poder executivo municipal de cada município correspondente. É muito importante que vocês tenham em mente que as Forças Armadas são coisas completamente diferentes das polícias, tá? As Forças Armadas, elas são destinadas a defesas de fronteiras e a defesas externas. Ou, quando não, a defesa do sistema político governamental, desde que seja dentro dos parâmetros constitucionais, tá? E também elas podem agir em casos de intervenções constitucionais das Forças Armadas. Nós tivemos um exemplo há uns anos atrás da intervenção na cidade do Rio de Janeiro, ok? Fora isso, as Forças Armadas são forças de segurança nacional para defesa nacional e externa, tá? Não confundam polícia com Forças Armadas, ok? Mas eu quero que vocês pensem agora em outro nível. Por que eu estou falando aqui que as polícias, elas são forças da administração pública submetidas ao poder executivo? Porque nenhuma polícia, seja lá qual for essa polícia, civil, militar, federal, ela não faz julgamento. Ela não julga ninguém. Por isso, na cabeça de muita gente, a polícia faz parte do poder judiciário. Isso é uma insanidade. Porque a polícia, ela não considera contraditório, ampla defesa, tá? Ela não faz julgamentos externos. Os julgamentos que elas fazem são julgamentos administrativos internos, que interessam às suas corporações, como, né, por exemplo, o Código Penal Militar trata de situações em que ocorrem infrações ou supostos ilícitos internamente relativa àquela corporação, certo? Elas não fazem julgamentos do cidadão comum. Então, tirem da cabeça esse negócio de polícia no poder judiciário. A polícia, seja lá qual natureza for, ela pertence ao poder. Pertencer não é um termo complicado, mas ela está vinculada ao poder executivo, mesmo às vezes podendo auxiliar o poder judiciário.
Vamos tratar agora de algo extremamente importante, que são as polícias, um contraponto, mas na verdade é apenas uma comparação, tá? As polícias administrativas e a chamada polícia ou polícias judiciárias, tá? As polícias administrativas, de certa forma, todas são órgãos da administração pública direta. Todas, mas aí eu tô falando de todas as polícias mesmo, tá? Pois são submetidas em termos estruturais e organizacionais aos chefes do Poder Executivo e as suas seus respectivos tentáculos, né, da administração pública direta, ou seja, as secretarias e ministérios correspondentes, tá? Entretanto, as polícias civil e federal são consideradas como polícias judiciárias, como eu disse, porque elas auxiliam e amparam no início, tá? Situações que vão servir de base para a estruturação e resolução dentro do judiciário, tá? Ou seja, elas atuam junto ao sistema judicial. Como? Elas são polícias que investigam, a Polícia Federal e as polícias civis, né, dos estados, elas investigam atos ilícitos, elas produzem, elaboram inquéritos policiais, que também são atos administrativos. Os inquéritos policiais, eles não são atos judiciais, porque ato judicial tem outra natureza, tem a natureza de ampla defesa, né? Tem a natureza de um devido processo legal, tem a natureza do contraditório. E o caso, a polícia, quando essas polícias, as civis e a Polícia Federal, elas agem de forma investigativa. Portanto, elas auxiliam o sistema de justiça, mas elas não julgam, tá? Bem, então a base, quando elas fazem os inquéritos policiais, na verdade o que elas estão fazendo é uma base sólida para que depois, sendo aprovado pelos meandros legalmente do Poder Judiciário, do Ministério Público antes e do Poder Judiciário, possam embasar futuros processos. Mas não significa que elas sejam absolutas e que aquilo seja minimamente um julgamento. É importante saber que as polícias militares dos estados, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual, né, que é vinculada às PMs, são polícias administrativas. Elas não são polícias judiciárias, elas não auxiliam, né, o sistema judiciário. Se auxiliam indiretamente. Por quê? Porque elas atuam de forma ostensiva. O que é ostensividade? Eu já usei esse termo que é importante vocês prestarem atenção nisso, tá? Elas estão na linha de frente, elas estão junto à população, elas estão nas ruas cotidianamente, exercendo o papel de vigilância social, um papel de defesa social dentro, como eu disse, daquele cotidiano, daquela rotina social das ruas. Isso é trabalho ostensivo, tá? Além de, em termos excepcionais, serem constitucionalmente consideradas pelo artigo 144 da Constituição forças auxiliares das Forças Armadas. Mas isso são situações extremamente excepcionais e que na prática, nos dias atuais, nunca ocorreu uma situação que envolvesse isso. Ok? A não ser em caso de intervenção, mas aí a intervenção é feita, né? A intervenção federal, ela é feita pelas Forças Armadas e elas que vão tomar a frente. Então, no caso aqui, atenção ao artigo 144, numa situação excepcional que envolva situação externa, de fronteira do sistema político governamental, as polícias militares, elas podem serem chamadas a auxiliarem as Forças Armadas, ok? Muito atenção a isso. Só fazendo uma última observação, existem outras forças de segurança,
né? Como a gente já mencionou, as guardas municipais, que como também já falamos, são submetidas ao Poder Executivo Municipal. Uma força que quase ninguém fala, os agentes penitenciários, que também são submetidos ao Poder Executivo Estadual correspondente, né? São forças de segurança meramente administrativas. Elas não trabalham com investigação, não auxiliam diretamente o sistema judicial em termos de amparar os processos. Pode ser que auxiliam ali na execução de pena e tudo mais. Mesmo assim, a natureza da ação dos agentes penitenciários, ela tem a natureza única e exclusiva administrativa e não judicial. Da mesma forma, as guardas municipais e outras forças secundárias aí, né? Guardas de trânsito, por exemplo, em São Paulo, a guarda de trânsito tem poder de polícia. Mas em outros lugares não. Isso tudo vai depender da estruturação de segurança interna de cada unidade federativa e também de cada município e sua autonomia. Então nós vamos ficando por aqui e para não ficar diferente, vida longa e próspera.